Olá, mais uma vez, vamos pegar aqui o livro, abrir para vermos onde paramos. Paramos onde está o marcador. Eu estou numerando como se fossem capítulos, para não me perder, né, na nomeação no YouTube. Então, esse é o 5. No 4, a gente viu que essa menininha, né, ganhou um irmãozinho. E as perguntas delas são sempre muito curiosas, né? Sobre como o sol nasceu e ela não se lembra que nascia assim, como era o mar, era bem como ela lembrava. A todo instante ela dá a entender que ela tem lembranças que ela não sabe de onde veio, né? Por isso ela se acha cada vez mais sozinha, né? Porque as outras pessoas não entendem, né? E não compartilham com ela disso. O número 5 diz assim: quero ir embora. Vamos ver para onde ela vai querer ir. Por esses dias conheci a irmã do meu pai, tia Rafaela, que morava com o marido, tio Ferdinand, em outra cidade. Vieram para conhecer o bebê recém-nascido. Admirei com espanto aquela extraordinária, régia e bela mulher, alta como o papai. Sua silhueta lembrava a de uma deusa grega. O rosto era clássico, bonito, nobre, sempre impassível e iluminado, coroado por cabelos cor de ébano. Tinha olhos brilhantes e escuros, como os de papai. Seus movimentos eram majestosos, dignos e, no entanto, encantadores. Tia Rafaela personificava tudo o que chamamos de bonito e elevado. Amei-a à primeira vista e ela retribuiu esse afeto. Muitas vezes me levava com ela às compras. Seu marido era um homem culto e bom. Desde o início nos entendemos muito bem. Fiquei contente quando soube que no verão iríamos a uma estação climática nas montanhas, bem perto da região onde tia Rafaela e seu marido moravam com os filhos. Foi um lindo verão. Pude passear com papai e tio Ferdinand pelas montanhas. Achava lindo os prados e as florestas. E me era maravilhoso chegar ao cume da montanha e ficar observando a região lá de cima, com a cidade, as aldeias e suas minúsculas casinhas. Sim, ali eu era feliz. Mas embaixo, no círculo familiar, nem tanto. Grete e eu tínhamos tão pouco em comum. Seus brinquedos prediletos eram diferentes dos meus. Mamãe andava ocupada com nosso irmãozinho. Já não fazia trabalhos manuais comigo, nem tinha tempo para responder às minhas eternas perguntas. Minha sensação de estar só intensificou-se de tal maneira que aos poucos me distanciei das outras pessoas e não quis participar de mais nada. Do ponto de vista de mamãe, eu era apenas desobediente. Certa noite, na hora de ir dormir, minha mãe me repreendeu por eu ter voltado tarde do jardim e não querer ir para a cama. Emburrada, não respondi. Mas como ela continuava a me repreender, chamando-me de criança desobediente, fiquei furiosa e disse: já percebi que vocês não me amam. É melhor eu ir embora de uma vez. Pois vá para onde quiser, ora, respondeu mamãe aborrecida. Saí correndo e desci as escadas, atravessando o grande jardim. Caminhei pelo largo caminho da floresta
e na mais completa escuridão, rumei diretamente para a montanha. No dia anterior estivera ali com papai e tio Ferdinand, e bem no alto avistáramos uma grande caverna, conhecida como Caverna dos Ladrões. Pensei em passar a noite ali, para depois resolver o que faria. Naquela escuridão, eu não conseguia ver a trilha, portanto, abri caminho por entre os arbustos, os ramos e as folhagens, rumo à caverna. De repente, ouvi a voz de mamãe bem longe. Ela gritava o meu nome. Parei por um segundo. Depois prossegui, abrindo caminho em meio à vegetação. Mamãe me chamou uma porção de vezes. Então ouvi seus passos apressados vindo atrás de mim. Era bem provável que ela se guiasse pelo barulho que eu fazia por entre a vegetação. Logo me alcançou. Agarrou-me pelos ombros e perguntou bastante agitada: "Não tem medo de que algum cachorro morda você? Ficou completamente maluca?" Não respondi. Que me importavam os cães? Eu saberia como me defender. Queria ir embora. Queria ir para o meu próprio lar, onde eu estaria em casa. Queria fugir desses estranhos, desse país estrangeiro, onde ninguém me compreendia. Eram boas pessoas, amorosas, desejavam o melhor para mim. Contudo, era como se fossem desconhecidos, diferentes de mim e diferentes das pessoas com que eu me sentiria à vontade. Voltamos para casa em silêncio e me preparei para receber um enorme castigo. No entanto, para minha grande surpresa, nem papai nem mamãe disseram nada. Quando entramos no quarto, meu pai me observou com curiosidade e divertimento. Meu único castigo foi ir dormir sem o boa noite da minha mãe, depois que ela nos colocou na cama. No dia seguinte, meus pais fingiram que nada havia acontecido, mas pude perceber que mamãe estava muito assustada com o meu atrevimento. Papai, por sua vez, parecia reconhecer e respeitar a minha coragem. No entanto, eu não me sentia nem atrevida e nem corajosa. Apenas era eu mesma. E Gretchen, a sempre obediente, boazinha e bem-educada Gretchen, olhava-me como se eu fosse uma criminosa, abaixando os olhos. Eu a desprezei de todo o coração por sua covarde obediência. No inverno seguinte, não fui mais à escola. Estava sempre muito pálida e tinha certa dificuldade em levantar pela manhã. Meus pais chamaram um professor para me dar aula em casa, e ele quis encher minha cabeça com diversas coisas que me entediavam horrivelmente. Geografia. Para que saber coisas sobre países que não se conhecem? Se eu quisesse conhecê-los, farei isso quando crescer. Se eu quiser conhecê-los, farei isso quando crescer. Assim não preciso aprender nada disso, pensei. Afinal, enquanto não os conhecesse, para que eu ia desejar ter informações sobre a aparência desses lugares e sobre suas riquezas? Enquanto o professor falava sobre o Paraguai, a Nicarágua e a Venezuela, eu ficava ouvindo o zumbido do gás na lâmpada. Quando encerrou a aula sobre a América do Sul, perguntei-lhe se ouvira o chiado da lâmpada. Ele respondeu delicadamente que estava ali para ser ouvido e não para ouvir o chiado da lâmpada. Mas o chiado é bem mais interessante, disse eu. Em seguida, ele foi falar com a minha mãe. Conversaram durante muito tempo sobre a criança esquisita que se interessava pelo motivo de a lâmpada chiar,
em vez de interessar-se pela geografia. Depois que o professor se retirou, tive de aguentar uma conversa séria com mamãe. Ela quis me fazer compreender que era necessário estudar. Está bem, mas quero aprender outras coisas, não o que vocês querem, respondi. Mamãe não cedeu. Explicou que eu teria de fazer os exames na escola e que, portanto, deveria estudar o que estava prescrito no programa escolar. Tentei explicar-lhe que achava tudo sem interesse, mas ela queria que eu compreendesse que, apesar disso, eu teria de aprender. Mamãe e eu não nos entendíamos. E para mim, isso já bastava. Eu queria ir embora. Queria queria sinceridade. Queria os meus verdadeiros pais. Queria viver entre meu povo, onde não teria de aprender essas coisas, onde poderia fazer o que quisesse, onde poderia brincar e tocar piano. Não apenas as monótonas escalas musicais, onde teria liberdade, numa palavra, onde estaria em casa. Aos poucos, criei um hábito. Sentava-me num banquinho no banheiro às escuras e, com os pés pendentes, ficava meditando a respeito do que fazer. Eu queria ir embora, queria ir para casa. Não tive coragem de dizer isso à mamãe. Sabia que ela ficaria muito zangada. Por isso resolvi que seria melhor escrever uma carta falando sobre minha decisão. Depois, bastaria entregá-la na melhor oportunidade. Mamãe estava muito ocupada com meu irmãozinho. Ela sempre foi uma mãe dedicada e nunca entregara os filhos em mãos estranhas. Amamentava, dava banho e cuidava pessoalmente das crianças. Assim tive várias oportunidades para escrever tranquilamente a carta no quarto de brinquedos. Amável e simples. Nela eu explicava que sabia muito bem não ser filha legítima. Provavelmente haviam me encontrado em algum lugar, trazendo-me para a casa deles. Com certeza também já tinham se arrependido bastante, pois não conseguiam me amar. E, portanto, eu queria que me levassem o mais depressa possível para o lugar onde me haviam encontrado. Expliquei à minha mãe que ali eu era incrivelmente infeliz e que qualquer que fosse o preço, eu preferia ir embora. Isso também seria melhor para ela, pois se livraria da preocupação do trabalho que eu lhe dava. Para terminar a carta, subscrevi dizendo que beijava suas mãos. Assinei. Estava pronta. Entretanto, não tive coragem de entregá-la. Fiquei à espera de uma boa oportunidade. Certo dia, algumas amigas e parentes da minha mãe vieram visitá-la. As senhoras falavam alegremente, olhando admiradas para nós, as filhas mais velhas, e também para o pequeno recém-chegado. Vestíamos todos nossas melhores roupas. Depois elas foram para a sala de jantar, onde havia café e bolo à sua espera. No círculo de senhoras, minha mãe estava de fato encantadora, sentada como de costume à cabeceira da mesa. Ela estava radiosamente bonita, alegre e tranquila. Então pensei ter chegado a hora mais apropriada para entregar-lhe a carta. Com certeza, naquele momento, não ficaria zangada. Esperei até todas terem tomado café. Então me insinuei por trás da cadeira onde mamãe estava sentada. E enquanto ela trocava algumas palavras com sua vizinha de mesa, coloquei disfarçadamente a carta em seu colo. Mamãe já havia percebido minha entrada na sala, pois não gostava que crianças se misturassem aos adultos.
Tínhamos de ficar no quarto de brinquedos e só podíamos sair quando nos chamassem. Como estava ocupada com as convidadas, não pôde me perguntar o que eu queria. Quando percebeu que eu coloquei a carta em seu colo, olhou-me espantada. Colocou-a no bolso e continuou a conversar com as convidadas, como se nada de inusitado tivesse acontecido. Fiquei muito feliz por ter escolhido tão bem o momento mais oportuno. À noite, quando o papai já estava em casa e os convidados haviam se retirado, a tempestade desabou. Eu não contava com isso. Mamãe ficou de fato assustadíssima e extraordinariamente agitada. Deu a carta a papai e afirmou abalada: "Essa criança está totalmente louca. Veja o que me escreveu." E voltando-se para mim, disse muito zangada: "Espere só. Se não somos bons pais para você, também podemos mudar. Também podemos ser diferentes. Só que você vai se arrepender amargamente." Papai leu a carta com grande atenção e percebi que a achou interessante. Em geral, muito dificilmente algo desconcertava. Mesmo naquela ocasião, não considerou o fato tão trágico. Olhou para mim com curiosidade e perguntou: "O que quer dizer quando afirma que deseja voltar para os seus pais verdadeiros? E onde estão eles?" "Mas como você é burrinha!" E com isso, ele encerrou o assunto. Mamãe, ao contrário, estava muito agitada e por muitos dias não falou de outra coisa. Mostrou minha carta à vovó, à tia Ade, ao tio Steph, até mesmo ao melhor amigo de papai, que era ao mesmo tempo o médico da família. Tratava-se de um senhor muito pensativo, um cientista culto, conselheiro da família em todos os assuntos, quer físicos, quer espirituais. Mamãe ficou muito amargurada com a minha atitude e lhe disse, como aliás ele bem sabia, que a família inteira fazia de tudo para me tornar feliz. Eu é que era uma menina ingrata, pois ainda assim pensava em ir embora. "E para onde? Diga-me, criança tola, para onde quer ir?" Ela não cansava de me perguntar. Pois é, nem eu mesma sabia. Esperava que eles me dissessem, esperava que respondessem a minha pergunta. Eu queria saber de onde eles me haviam trazido. O doutor, observando-me interrogativamente com os tranquilos olhos azuis, perguntou-me sério, como se estivesse falando com um adulto: "O que quer dizer, minha filha? Diga honestamente o que pensa. Conte-me algo." Eu não podia, nem queria mais falar do assunto. Desejava apenas voltar para o lugar de onde viera, de onde me haviam trazido. Queria ir para onde eu me sentiria em casa, onde estaria outra vez no meio de seres parecidos comigo. Compreendi que não poderia alcançar o meu objetivo naquele momento, que teria de permanecer ali. Entendi que aquelas pessoas sabiam tão pouco, ou menos ainda do que eu, sobre minhas origens. Portanto, também não podia esperar delas a solução do enigma. Eu apenas as ofendera e assustara com minhas perguntas. Senti que minha carta havia injuriado e ferido demais a minha mãe. E não era isso que eu pretendia. Fui até o quarto de brinquedos e ali encontrei Gretchen, de olhos baixos. Ela não ousava encarar uma criança tão abjeta como eu. Senti-me como uma criminosa. Não, esse era um caso sem esperança. Nunca mais toquei no assunto. Com o tempo, a família esqueceu o incidente e cerrou-se um véu cada vez mais espesso sobre a minha alma. Não quis mais pensar em meu verdadeiro lar,
pois parecia impossível descobrir algo sobre ele. Naquela época também aconteceu, eu tinha 7 anos então, de papai dizer durante o almoço que o homem é a coroa da criação. O que quer dizer com isso, pai? Perguntei. Que o ser vivo mais perfeito que existe na Terra é o homem. Não existe outro ser mais elevado. Fiquei imóvel de espanto. Como? Pensei. Meu pai, que tem a mente magnífica, que sempre consegue responder a todas as perguntas e que sempre vence todas as argumentações, não sabe que acima dos homens ainda há, sim, como eu os chamaria afinal, gigantes ou titãs, que não são maiores em tamanho corporal, mas em sabedoria e poder, ficando muito acima dos homens. Acaso ele não sabe que esses seres dirigem os homens com as forças que irradiam e que os ajudam a evoluir em seu caminho? Olhei para o meu pai. Acaso não desejaria falar sobre esses seres ou não saberia nada a seu respeito? Observei o seu rosto, mas vi que ao falar do homem como a coroa da natureza, ele o fazia com convicção. Não ousei fazer perguntas, pois sentia bem em meu âmago que ele, Deus, não gostava que eu falasse de coisas secretas com pessoas que não as conheciam. Era preciso saber calar. De repente estremeci. Ele? Quem será ele, em cuja existência acredito naturalmente que está sempre comigo, que sempre me ajuda? Quem será ele, diante de quem me sinto tão humilde e em quem tanto confio? Sem hesitação, sei e reconheço que está acima de mim. E é nele que penso como abrigo quando me sinto só ou incompreendida. Sei que, entre aspas, ele sempre me acolhe com amor incondicional e compreensão, que nunca me julga sem me ouvir primeiro, que me leva a sério e que me auxilia e que nunca, nunca, nunca me abandonará. Quem é ele? E onde estará? E quando procurei a resposta a essa pergunta, subitamente surgiram diante de meus olhos espirituais 2 olhos de um profundo azul escuro, amorosos, oniscientes, poderosos, tão profundos como a própria abóbada celeste. Quis gritar seu nome, mas as letras estão muito enterradas em minha memória e meu raciocínio não é bastante claro para poder tirá-las do meu eu inconsciente para a superfície. Então, percebi de repente que estava sentada à mesa com a família, que à cabeceira minha mãe dava colheradas de mingau de semolina ao meu irmãozinho, sentado em seu colo, com a boquinha aberta à espera, e minha visão desapareceu. Durante toda a tarde, fiquei sentada à minha pequena escrivaninha e obriguei a mente a tentar recordar as coisas ocultas na inconsciência. Elas estão lá, embora eu não as possa alcançar, não as possa recordar. Às vezes aparecem algumas imagens enevoadas, difusas. Quero captá-las, mas logo elas tornam a desaparecer. Contudo, de uma coisa tenho certeza. Desde que minha consciência despertou nesta terra, sempre trago comigo a imagem de alguém que sempre chamei simplesmente e naturalmente de ele em meu íntimo. Terminamos este
capítulo. Nos veremos, então, daqui a pouco no próximo vídeo, tá bom? Leremos o próximo, que será o número 6. Fiquem bem. Que a paz e o amor estejam entre todos nós. Obrigada por me ouvirem. Até breve.